Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam os jornalistas Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. E o programa de hoje é especial para os pais e mães que estão em casa com seus pequenos e pequenas. Só programações para as crianças. Tem oficina de desenho, histórias montadas e contadas, aulas de circo e dança. Olá, colegas e ouvintes do Respira. Pois é, nesse mês de julho, também celebramos, no dia 30, os 114 anos de Mário Quintana. E por conta dessa data, foi anunciado nas redes sociais o projeto Quintanoteca. Trata-se de uma plataforma online que reúne materiais disponíveis na internet em um único endereço. E assim, o objetivo é facilitar a pesquisa sobre a vida e a obra do poeta. Reportagens, entrevistas, vídeos, áudios, entre outros registros da trajetória de Mário Quintana, estão disponibilizados para acesso público e gratuito. A intenção desse projeto é valorizar o acervo audiovisual e colaborar com a preservação da memória do escritor que morou no Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mário Quintana, de 1968 a 1980. Inclusive, no local, há o espaço Quarto do Poeta, uma reconstituição fiel com móveis e objetos pessoais de Mário Quintana. Autor de poemas simples e acessíveis, os versos de Quintana reverberam ao longo de gerações. Da admiração e intimidade diária com os verbos e versos, Quintana se aproxima do lúdico e da imaginação para criar poesias e histórias para crianças. E para marcar o aniversário de Mário Quintana, o Ateliê dos Arteiros realiza uma oficina especial, programada para ocorrer no dia 3 de agosto. As crianças vão escutar poemas de Mário Quintana e serão convidadas a desenhar alguns de seus personagens de forma criativa e divertida, envolvendo a imaginação. Os desenhos vão ganhar vida nos traços das crianças para sair dos livros e passear por novos lugares, como explica a coordenadora do projeto, Anelore Schumann. Uma flor, a chuva, uma pulga, um guerreiro, um macaco desenhista. Cada criança vai criar seu personagem com lápis grafite e depois dar vida com o colorido dos lápis de cor. A oficina Desenhando Mário Quintana por Skype acontece em pequenos grupos, utilizando materiais que os alunos têm em casa. A oficina é voltada para crianças a partir dos 6 anos e os encontros são coordenados pela artista plástica Ana Tedesco, em 2 horários, às 3 e às 4 da tarde e das 6 às 7 da noite. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail arteirospoa@gmail.com. Oi, Cláudia, aqui Mariane falando. Pois se o isolamento social e o fique em casa já é difícil para os adultos, né? Imagina para as crianças e adolescentes. Por isso as atividades para mexer o corpo de uma forma mais divertida são bem importantes para manter a saúde física e mental, além de ser uma forma de entretenimento. E eu vou falar de 2 bem interessantes, as 2 EAD, ou seja, para fazer em casa. A pré-dança com a professora de dança e coreógrafa Isabel Viladino e o circo com a família da Escola Circo Híbrido. Segundo a Isabel, a ideia do pré-dança é proporcionar que as crianças tenham uma experiência de diferentes modalidades de dança, além de fazer um trabalho físico. Elas têm como objetivo instrumentalizar a criança, ainda pequena, que não tem condições de escolher, até por não conhecer tudo, né? Instrumentalizar a criança a escolher qualquer uma das danças possíveis nesse cardápio enorme que existe, a partir de vivências múltiplas que explorem todas as características da infância, né?
O que que a gente trabalha? A gente trabalha bases do balé clássico e da horizontalidade da rotação andeor, rotação coxofemoral externa. A gente trabalha bases da dança contemporânea e do chão, com alavancas, impulsos, forças, suavidade, força de braço, que as crianças têm muito bem, deslocamento no chão e tal. A gente trabalha musicalidade. Além do trabalho de música, a gente usa o sapateado americano também para o trabalho de musicalidade e de motricidade fina da articulação do tornozelo. A gente trabalha elementos de teatro, de improvisação, alongamento, alguma coisa de acrobacia. Já o circo com a família tem uma proposta um pouco diferente. Uma das professoras da modalidade, a Lara Roxo, explica que um dos objetivos é fortalecer o vínculo entre as crianças e suas famílias. As aulas EAD ao vivo de circo em família, elas foram pensadas com um objetivo principal, que é manter o trabalho de condicionamento físico e mental com as crianças que faziam aula presencial no circo e com as suas famílias, né? Então, um dos desdobramentos, assim, desse objetivo é fortalecer o vínculo não apenas entre as crianças da turma, mas também fortalecer os vínculos entre as crianças e a sua família, no sentido mais amplo de família, né? Às vezes são responsáveis, às vezes eles estão numa situação que estão, sei lá, no interior, com outra parte da família, com outras crianças, primos, enfim. As crianças das mais diferentes idades podem participar das duas atividades. Na pré-dança, são aceitas crianças a partir dos 3 anos de idade até adolescentes de no máximo 14 anos. As turmas são divididas por faixa etária. Essas aulas já existiam no presencial e foram adaptadas para o EAD, onde receberam atrativos especiais para manter o interesse das crianças, como, por exemplo, poder escolher as músicas da aula. A Isabel conta que o principal desafio para os alunos é fazer sozinho em casa uma atividade que, por natureza, é coletiva. Eu acho, como aluna, eu consigo dizer, e pelo retorno das famílias, que o maior desafio é a solidão. As crianças, a dança é uma atividade coletiva, que tem gente junto, que tem suor de todo mundo, que conversam, que dão palpites, que tem que ter limite, né? Porque não é sempre que dá para conversar, é para dar palpite em tudo, enfim. Então, eu penso e eu enxergo que o online, o mais difícil do online para as crianças, e eu acho que para os adultos também, que fique claro, é a solidão. É o distanciamento, apesar de eu estar ali, apesar de ele ver o amiguinho, eles estão sozinhos, né? Eles estão na sala de casa sozinhos. Algumas aulas eu chamei mãe, chamei família, disse para convidar um amiguinho online, fez toda a diferença. Então, realmente, eu penso que é a solidão deles nesse momento. Já o circo com a família não existia antes da pandemia. A ideia de uma atividade para fortalecer os laços da criança com a sua família já existia, mas foi só posta em prática diante da conjuntura de isolamento social, como conta a Lara Roxo. De fato, vem suprir uma demanda das famílias, né? Não só de pais, mas de outras pessoas que estão convivendo com as crianças, que é de ter atividades, né? De manter os processos educativos, formais ou não formais, né? De manter a criança fazendo alguma atividade física dentro de casa, né? Eu acho que também da necessidade de ressignificar a casa como sendo também um espaço de produção artística, de produção criativa, né? O circo com a família é voltado para crianças de 5 a 10 anos. São atividades para serem feitas pela criança junto com seus familiares. São desafios simples, que não requerem nenhuma prática prévia. A gente usa os primeiros minutos da aula para conversar um pouco com as crianças e incentivar que elas conversem entre si ali na sala de aula virtual. Depois disso, a gente tem a rotina de exercícios físicos. A gente tem alguns exercícios que são ligados ao ensino das acrobacias, né? Nesse caso de solo.
Tem também um trabalho específico, assim, voltado para essa faixa etária, que é de equilíbrio, de força, de coordenação. E aí depois a gente tem alguns jogos, alguns exercícios criativos de improviso, que é para elas se divertirem um pouco. No final da aula, a gente geralmente faz uma volta à calma, né? Com exercícios respiratórios, de alongamento, de relaxamento, para que as crianças finalizem esse momento, essa 1 hora de aula EAD, voltando a um estado, né, de presença e calma, assim, que elas não saiam da aula muito agitadas, né? Na medida do possível. Todas as aulas do Circo com a Família finalizam com uma volta calma, né? Assim como a pré-dança, porque tudo que as famílias não querem é que as crianças terminem as aulas mais agitadas do que começaram. Então, para quem quiser saber mais sobre uma dessas atividades, pode falar com a professora Isabel Viladino para o pré-dança pelo telefone 998254431. E para o Circo com a Família, basta visitar a página circohíbrido.com.br. Quem batuca, bate, bate, faz a batucada. Cada vez que bate, bate sem parar. Batuca o tambor, batuca. Quem se mexe, dança, dança. Cada vez seu passo ganha mais espaço quando sai do chão, dançando no ar. E ainda na área de cultura para crianças em tempos de pandemia, tem o projeto Pequenices, que busca pensar o protagonismo das crianças em processos artísticos e educadores. Para isso, o projeto explora as áreas do circo, da dança, do teatro e do folclore. Os 4 jovens artistas que integram o Pequenices são formados na URGS, nas áreas de arte dramática, dança, educação física e letras. O Pequenices também é uma iniciativa que já existia antes da pandemia e agora sobrevive em outro formato. Desde o início do isolamento social, o grupo tem produzido vídeos para o YouTube, propondo uma série de atividades para as crianças e as suas famílias, como teatro de sombra, criação de figurinos e até aula de malabarismos. E em maio, eles começaram uma ação de financiamento coletivo chamado Conexão Pequenices, a fim de manter o grupo mesmo com as atividades presenciais suspensas. Então, quem faz uma assinatura no valor de a partir de R$5 recebe recompensas mensais do grupo. O financiamento está na plataforma Apoie-se. E quem quiser conhecer o projeto pode visitar o site pequenices.com. E o Pedro também fala de uma atividade na área do teatro, né, Pedro? Respira Cultura. É verdade, Mariane. Olá, colegas e ouvintes. Nesta semana eu falo de um projeto que eu achei bem legal, o Montando Histórias. A iniciativa é da Nós Companhia de Teatro, que com essa ideia conseguiu unir atividades como as apresentações de teatro de bonecos e as oficinas de trabalhos manuais. Nesse projeto, a companhia cria uma adaptação e fez uma apresentação de uma peça de teatro de bonecos gravada em vídeo. Somada à peça, a companhia disponibiliza um segundo vídeo, também no YouTube, com instruções para que os espectadores possam fazer os seus próprios bonecos e cenários em casa. Assim, as crianças e pais podem brincar juntos, além de assistir a história apresentada pelos atores da companhia de teatro. Achei bem legal. Eu conversei com a Letícia Kliman, que é educadora social e atriz da Nossa Companhia de Teatro. E ela me contou um pouco sobre como está funcionando o projeto, sabendo que é um momento de experimentações dentro do campo da cultura. A gente queria lançar sempre no mínimo 2 por mês, né? Não sei se de 15 em 15 dias, por exemplo, agora o próximo vai conseguir sair, é 1º de agosto. Se tudo der certo, vai sair do Músicos de Bremen, que é o próximo episódio. E logo em seguida vem o tutorial, então, né, vem um episódio, aí na outra semana o tutorial, e aí nessa semana, porque como a gente conseguiu também um dublador, né, que burrinho, a ideia também é sempre convidar algum artista ou alguém que queira dar uma dublagem, né? Uma questão que a Letícia também destacou, que
que motivou ela a fazer esse projeto em função do momento que vivemos. Resgatar as boas lembranças e acender bons momentos dentro de casa também são princípios dessa iniciativa. Essa volta é o que mais tem nos estimulado, né, assim, a continuar mesmo, porque, enfim, é um trabalho, por exemplo, para mim, ele me lembra a minha infância, então me faz bem, né, e o retorno tem sido bom também, as pessoas têm achado gracioso, enfim, delicado. Vale lembrar que o Montando Histórias é uma iniciativa coletiva da nossa companhia de teatro. Junto com a Letícia, conceberam o projeto Jean-Pierre Cruz, Everson Silva e Camila Galarza. Para assistir os vídeos, basta acessar o canal Nós Companhia de Teatro no YouTube e se divertir com a gurizada lá. E como a Cláudia bem lembrou, dia 30 a gente celebra os 114 anos de nascimento de Mário Quintana. O poetinha, que viveu parte da vida no Hotel Majestic, em Porto Alegre, a atual Casa de Cultura, também escreveu para crianças. Com seus versos, foi capaz de encantar a gente de todas as idades. E hoje trouxe um poema dele, Esperança, extraído da nova antologia poética da Editora Globo de 1988. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se. E, ó, delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. E assim, o Respira Cultura fica por aqui. O programa contou com a participação dos jornalistas Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora de hoje, a gente ouviu a Orquestra de Brinquedos com as interpretações de Yellow Submarine e depois O Trenzinho do Caipira e ainda Palavra Cantada com a canção Músicos e Dançarinos. E não esquece que dá para ouvir a gente pelo blog da redação, Lumina Podcasts e pelas principais plataformas de streaming. Se você curtiu esse programa, compartilha ele lá nas redes sociais. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!